Então vamos lá, né, meus irmãos? Hoje, nessa terça-feira, dia 15/6/2001, nós vamos falar um pouco, nós estamos nessa caminhada, né, dos dons carismáticos e das oficinas de dons, né? Então hoje nós vamos falar do último dom proposto. Então o tema da nossa pregação de hoje e também da nossa 15ª semana, que amanhã vai ser o primeiro dia da 15ª semana, é o dom do discernimento dos espíritos. Anote aí no seu caderno. O dom do discernimento dos espíritos. Qual é o objetivo dessa formação? Crescer no exercício deste dom, e o pastor deve... Aí depois eu vou fazer algumas correções necessárias por esse dom, tá bom? Amém? Dom de discernimento dos espíritos. Pegue a sua Bíblia em Gênesis 3. Eu vou ler e você me acompanha. Tá bom assim? Gênesis 3, 1. O tema é a culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então, os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Retomando um pouco a condução que nós estamos nessas últimas semanas, nós entramos, se não me engano, nós falamos um pouco no tríduo de Pentecostes, né? Fizemos uma oficina de dons no dia 19/5/2001, e depois nós falamos sobre os dons carismáticos na semana passada, né? Então, só para recordar um pouco, nós falamos um pouquinho sobre dons infusos e fomos falando, aprofundando sobre os dons efusos, que são os dons carismáticos, também conhecidos como dons de serviço, que são dom de línguas, interpretação das línguas, dom de profecia ou palavra de profecia, dom de ciência ou palavra de ciência, dom de sabedoria ou palavra de sabedoria, dom carismático da fé, dom de milagres e dom de cura, que nós falamos na semana passada, e hoje nós vamos finalizar essa parte dos dons carismáticos com o dom do discernimento dos espíritos. E no tríduo de Pentecostes, né, a gente pode ver tudo isso lá em 1 Coríntios 12, né? A gente pode procurar lá, você vai rezar um pouco com isso. A gente já está rezando com isso há alguns dias, né? Algumas semanas. Então nós vamos entrar um pouquinho falar um pouco sobre o dom
de discernimento dos espíritos. Gente, o dom de discernimento dos espíritos, ele serve para toda a nossa vida. Ele nos ajuda a escolher entre o bem e o mal, entre o bem e o que é santo. O dom do discernimento dos espíritos nos ajuda a discernir as coisas mais simples ou as coisas mais complexas, né? Pegando a palavra, algo importante que fica aqui, eu queria até pegar um pouquinho no Enchei-vos, né? Uma coisa que vocês vão rezar amanhã, que é fantástico, e que vai ser o 99º dia do nosso Enchei-vos, né? Então vai começar essa semana falando do discernimento dos espíritos, né? E a Lexio Divina, ela vai ser Gênesis 3, de 1 a 8. Eva conhecia bem a Deus, conhecia suas ordens e sua vontade para com ela, para com Adão e para com a administração do mundo inteiro. Sabia também que o Senhor lhe havia dito para não comer do fruto da árvore do bem e do mal. No entanto, Eva não soube discernir se aquele que lhe falava vinha ou não da parte de Deus. A serpente soube como enganar Eva com sua astúcia. Eva, porém, errou por dar ouvidos à serpente e responder às suas perguntas. Com sua conversa, a serpente foi conquistando a afetividade. Olha que isso é importante. Escreva aí, escreva. As áreas do nosso ser: afetividade, memória, imaginação, inteligência e vontade. As três primeiras, afetividade, memória e imaginação, decaíram com o pecado original. Porém, a inteligência e a vontade, Deus preservou. Assim, seduzida, Eva acabou por pecar e favoreceu também a queda de Adão. Gente, uma das coisas que é muito importante, uma coisa que eu queria falar sobre o dom do discernimento dos espíritos. A gente não pode ter exagero. O que é que eu vou comer hoje? Eu vou comer arroz com feijão ou vou comer macarrão? Não é isso. O dom do discernimento dos espíritos, do espírito, ele faz com que essa é a chave de ouro. Essa é a regra de ouro. Anote no seu caderno. Qual é a regra de ouro do dom carismático discernimento dos espíritos? Qual é a regra de ouro? Discernir o que é de Deus, o que vem da carne e o que vem do demônio. Entenderam? A regra de ouro. O que é que vem de Deus, o que é que vem da carne e o que é que vem do demônio. E como eu consigo discernir as vozes que falam no meu interior? Esse dom carismático do discernimento do Espírito, ele é um dom que cresce com a oração. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, e que você que faz parte da obra, você que é vocacionado, você que é da comunidade, que está participando com a gente, você vai ouvir falar isso até que a morte nos separe. Oração. Eu estava partilhando com a Ana Dávila, né? Ontem, eu estava assim, enjoado, muito enjoado. Cheguei na Ana e falei: Ana, tudo que a gente faz não dá certo. A gente tinha uma vida muito boa lá em São Paulo, viemos para Fortaleza para nos aproximar da comunidade, perdemos tudo que nós tínhamos. Depois a gente veio para cá, eu fiquei doente, nós viemos aqui para Guaraciaba, não sabíamos o que fazer, aí começamos a trabalhar, de repente não dava certo. Depois pintou a oportunidade de ter o buffet. A gente levantou o buffet, quando o buffet
Começou a andar, veio a pandemia, mais uma rasteira. Eu não consigo dar aquilo que eu dava para os meus filhos quando a gente morava em São Paulo. Com todo o conhecimento, com toda a formação que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, eu não consigo dar coisas melhores para os meus filhos. Eu não consigo nem viver aquilo que eu preciso viver dentro da comunidade. Não consigo acompanhar todo mundo que eu preciso acompanhar. Os meus filhos espirituais ligam para mim pedindo ajuda e muitas vezes eu não consigo. Tá ali pertinho, as pessoas me ligam, Beto, estou precisando de uma oração. Não consigo atender todo mundo. Eu disse para ela, né? Eu falei assim, será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vale a pena continuar assim? Aí ela disse assim para mim, Beto, bora voltar a rezar. Bora participar da missa de uma forma melhor. Bora rezar de verdade. Bora jejuar. Porque quando a gente começa a se perder, quando as coisas começam a perder o sentido, é porque a nossa oração não está tendo fruto. É porque a gente não está vivendo como a gente deve viver. Eu parei um pouco para pensar em relação a isso, né? Parei um pouco para pensar, eu falei, mas meu Deus, eu tô rezando, eu tô indo pra missa, eu tô assim, e não tá dando certo. E a formação de ontem da célula, ela foi muito assim, direta, por isso que eu partilhei no começo, né? Faltava um pouco da minha parte, gratidão para com o Senhor. Os frutos estão aí, e quando nós não rezamos, quando nós damos ouvido para as vozes interiores, a gente não consegue mais discernir o que é de Deus e o que não é. E o discernimento dos espíritos, o discernimento do espírito, ele vem exatamente para mostrar para a gente o que é de Deus e o que não é de Deus. E eu não estava vivendo da maneira com que precisa viver. Sim, Beto, mas você é consagrado, tem quantos anos de comunidade? Sim, meu povo. Eu posso estar desde o início da comunidade. Mas se eu não rezo, se eu não oro, se eu não rezo, eu vou fazer como Eva fez. Eva estava ao lado do Senhor. Ela foi criada pelas próprias mãos de Deus. Ela foi feita para ser aquela parte de Adão, para trazer a alegria ao jardim. Ela ouvia a voz do Senhor, mesmo depois de ter comido o fruto da árvore que não era permitida. Ela conhecia os passos de Deus. E assim mesmo ela deu vazão às vozes que não era a voz de Deus. Ela sabia o que era a vontade de Deus e o que não era. E ela foi contra a vontade de Deus. E nós pagamos por isso até hoje. Vocês entendem? A oração é algo importantíssimo para cada um de nós. Importante. Se nós deixamos de rezar, nós vamos começando a dar valor às outras vozes. As vozes da carne. Ah, não, só hoje. Eu não vou na missa só hoje. Eu estou tão cansado. Não, hoje eu não vou rezar. Eu não vou acordar às 5 horas da manhã hoje para rezar. Não, só hoje.
dá vazão, dá ouvido à voz da carne. Da carne, é minha carne que grita. Precisamos mortificar a nossa carne. E quanto mais oramos, quanto mais rezamos, quanto mais próximos de Deus, sabe por que eles comeram o fruto da árvore do meio do jardim, aquela árvore que não podia comer, porque eles não estavam com Deus. Porque se Eva e Adão se estivessem próximos ao Senhor, a serpente não chegaria perto deles. Entenderam? Então, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais protegidos nós vamos estar da serpente e das outras vozes. E se eu não rezo, meu povo, se você não reza, vai acontecer como os outros irmãos desse grupo de oração. Você vai sair do grupo de oração, não vai ter sentido rezar 2 horas por dia, não vai ter sentido ir na missa todos os dias, não, porque vai ter sentido a voz da sua carne, porque eu quero descansar, porque eu quero trabalhar, eu quero ter sucesso, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Isso não é o essencial. É bom, mas não é essencial. Precisamos voltar ao essencial, que é a vida de oração. Quantos de nós, quando nós dissemos assim, não, mas eu já fiz o querigma, eu já fiz o enxeivos todo, eu vou ter que fazer de novo. Gente, atire a primeira pedra a pessoa que conseguiu rezar todos os dias direitinho o enxeivos. Quem? E outra coisa, é uma soberba, é um orgulho falar assim, não, eu já fiz, não quero fazer de novo. Quantas vezes eu já fiz esses enxeivos? E todas as vezes que eu faço, é uma oração diferente, é um entendimento diferente. O que é de Deus? O que vem da carne? O que é que vem do demônio? Na hierarquia das provações, da luta, a maior guerra é travada entre nós e nós mesmos, e nós e nossa vontade. Somos provados fortemente na nossa carne, na nossa vontade. Depois, por Deus, o demônio fica em último lugar. O demônio é fracassado. Se Eva não tivesse dado ouvido, isso é um entendimento que eu tive hoje, gente. Eu nunca tinha tido esse entendimento. Adão e Eva pecaram porque eles não estavam próximos de Deus. Porque se eles estivessem com Deus, e aqui eu falo para você, se nós estivermos com Deus na oração, a serpente não vai chegar perto da gente. E ela pode até chegar perto da gente e dizer, é verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto da árvore do jardim? E aí você vai olhar para a serpente e dizer assim, não quero diálogo contigo, eu sei quem tu és, eu te conheço. Mas não, muitas vezes nós ficamos caindo no pecado, nos entregando no pecado do consumismo, do prazer, do poder, e depois colocamos a culpa do demônio. Porque é o demônio que fez isso. Foi você mesmo. Você se afastou de Deus, eu me afastei de Deus. E a oração, gente, é essa primazia. É esse ponto diferencial. O que vai discernir o bem do mal, do santo. É a oração. E ali esse dom carismático nos ajuda e ajuda o próximo. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem de Mateus 16, né? Onde Jesus... Vamos pegar Mateus 16, vamos lá. Quero pegar. Hoje eu quero assim, me deliciar com a palavra. Palavra. É Deus quem fala. Quando a pessoa chegar em você e falar assim, mas Deus fala contigo, ou você mesmo, Deus não fala contigo, fala, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, cabeçudo, ó. Aqui a palavra de Deus aqui, ó. Como é que Deus não fala? Aqui. Mateus 16. Vamos lá. Aqui é tudo ao vivo. Pegue comigo Mateus 16, 16. Diz assim,
Simão Pedro, olha. Simão Pedro respondeu, quando Jesus, né, pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, naquele momento, o discernimento dos Espíritos, o discernimento do Espírito que pairava sobre Jesus, que era o próprio Deus, discerniu. Quem falou aquilo para Pedro foi o meu Pai, foi o Espírito Santo. Preste atenção. Aí depois continua, né? Vamos lá para Mateus 16, 22. 21. Vocês estão entendendo? Ou eu estou indo muito rápido, ou eu estou viajando na maionese. Primeiro, Mateus 16, 16. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhes diz, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha que coisa linda. E depois a gente vai lá para Mateus 16, 21. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, o mesmo Pedro que no versículo atrás, alguns minutinhos atrás, disse, tu és Deus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, diz aqui então. Cadê, meu Deus do céu? Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. O mesmo Pedro, que no versículo 16 diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, no versículo 22 vai dizer, que não aconteça isso contigo, meu Senhor. Isso Deus não vai permitir isso com o Senhor. A falta de fé de Pedro e o desejo de agradar Jesus foram as portas de entrada para Satanás foram as portas de entradas para Satanás. Ele não acredita, ele fala, é falta de fé, ele não acreditou como Jesus vai morrer, ressuscitar. Eu não acredito nisso. E aí querendo agradar Jesus, né? Porque primeiro Jesus chegou e falou, não, tu és Cefas, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, porque foi meu Pai que te revelou quem eu sou. E logo em seguida, ele querendo agradar Jesus, né? Ah, já ganhei aqui, agora eu vou fechar com chave de ouro. Não, Senhor, que nada aconteça contigo. Afasta-te de mim, Satanás. A falta de oração faz esse trabalho. A falta de oração trabalha junto com Satanás. Vocês conseguem entender isso ou não? Conseguem ou não? Vanessa, o acompanhamento não nos salva? Não é? Quando a gente está ali, o acompanhamento não vem ajudar. Uma conversa com uma pessoa que está rezando, né? O caso que aconteceu comigo. Eu achava que eu estava rezando. Não estava nada. Não estava, gente. É lógico que vem o cansaço, né? Vem tantas outras coisas. Isso acontece. E eu queria desmascarar, deixar com que essas máscaras caiam. Se você acha que com 10, 20, 30, 40 anos de consagrado dentro da comunidade, nada mais vai acontecer com você, é uma mentira, meu querido. Eu queria pedir para Ana Luísa me passar a palavra que ela leu. Eclesiastes 2. Eclesiástico 2. Vamos ver aqui se eu pego aqui. De quanto a quanto?
Os versículos, por favor. Do 3 até o 9. Sofre as demoras de Deus. Olha a resposta para Deus. Tem coisas, meu povo, que Deus só vai falar quando a gente estiver junto. O povo que não está aqui no grupo de oração perdeu. E nós clamamos a Deus para que eles possam ter uma experiência com Deus, para que renovem a vida deles. Mas aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje, eles não vão poder viver. Vocês entendem? Entendem? Tem coisas que Deus só nos fala quando estamos juntos. E olha o que ele disse. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento da tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. Gente, não são 30, 40 anos de consagrado que vai fazer você ir para o céu. Não. É o seu hoje, é o seu agora, a sua experiência com Deus. Se você deixar de rezar, vai acontecer. Se você deixar de estar perto de Deus, vamos dizer assim, a oração, vamos dar um novo nome da oração, estar perto de Deus, ter experiência com Deus. Se você deixar de estar perto de Deus, você vai deixar com que o demônio, a serpente, chegue até você e ofereça o fruto da árvore do meio do jardim. Um fruto de bela aparência, de muito apropriado para se degustar. Deve ser muito gostoso. Vai abrir a minha inteligência, você como Deus. Vou pegar meu óculos aqui, perdão. Estou ficando velho. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Quando você estiver se sentindo humilhado, louve ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está próximo. Deus prova quem ama. Deus prova quem ama. Meu Deus, sim. O ouro, quando ele é derretido, ele fica fosco, feio, sem brilho. O que vai dar brilho a ele, além de retirar as impurezas no fogo, é o polimento. É ali, é esfregar, é colocar pasta de polimento. Aí o ouro vai ficar bonito. Agora, se está tudo bem para ti, se preocupe. Se está tudo muito fácil, tudo muito bom, tudo muito bem. Porque Deus prova quem ama. E se estamos próximos a Deus, não vamos cair em tentação. Pois bem, vamos continuar, né? Eu gostaria de... Eu acredito que deu para a gente entender, né? Um pouco. Que não é o tempo de caminhada, mas é a experiência, é estar próximo do Senhor. O dom carismático do discernimento do Espírito, ele nos ajuda a discernir aquilo que é de Deus, aquilo que vem da minha carne, aquilo que é do demônio. Eu vou um pouco além. Quando nós estamos com Deus, é muito bom, né? Os homens normais vão escolher aquilo que é entre o bem e o mal. Isso também passa na nossa vida. Olha o que me veio ao coração agora. Quando nós estamos no começo da caminhada, imagine aquele pecado entranhado, aquele couro grosso, né, de pecado, de bebida, de fumo, de orgias, né, de ficar com qualquer um. Ficar, né? Tá na moda, então vou pra aqui, tá, vou beijar, 20. Não sei o que, vamos ali, né? Quando a gente tem aquela experiência com Deus, nós tiramos essa capa. Então nós escolhemos entre o bem e o mal. Deixei daquele pecado grave, aquele pecado, e agora não, eu estou lutando. É difícil? Mas eu estou lutando, estou indo, vamos lá. E aí é o seguinte, com o tempo, quando nós vamos nos aproximando de Deus, nós deixamos o pecado grave, o pecado mortal. Isso acontece, gente.
Beto, mas um dia eu vou deixar de pecar, cair nesse pecadão? Sim. Se você tem vida de oração e vida sacramental, o pecado grave, o pecado, aquele pecadão mortal mesmo, aquele que fere a sua carne, cara, um dia ele vai sair, vai embora. Só que, quando nós começamos a caminhar junto de Deus, o pecado grave, nós vamos deixando de viver o pecado, nós começamos a buscar lutar contra os pecados veniais. Aqueles pecadinhos que podem se transformar em pecados graves, pecados grandes, pecados mortais. Quando nós caminhamos um pouco mais, nós começamos a sair dos pecados veniais e caminhamos em direção à perfeição. Nós vamos começar a entrar num caminho de crescimento espiritual que nós vamos buscando a perfeição. E ali a gente não vai escolher entre o pecado mortal, em pecar e não pecar. Nós vamos começar a escolher entre o bem e o que é santo. Nós vamos começar a escolher entre o que é bom, não o que é entre o que é bom e o que é mal, não. Nós vamos começar a escolher entre o que é bom e o que é santo. Não é bonito isso, gente? Então nós começamos a crescer nas virtudes, né? Meu Deus, hoje, depois de tanto tempo de conversão, eu nem passa pela minha cabeça aquilo que eu fazia antigamente, né? Dos namoros desregrados, do uso das drogas, das convivências nos bailes. Não passa, eu nem penso, nem... Não. Hoje eu estou aqui para escolher entre uma vida consagrada e uma vida normal. Você pode ter uma vida normal e ir para o céu? Pode. Pode, gente. Quer sair do grupo de oração? Sai. Você quer viver a sua vida? Quer ser um belo de um profissional? Ah, eu não vou casar, vou ficar solteiro porque eu quero ter PhD em doutorado, eu quero ser mega super, mega grandão, poli depois do doutorado. O povo não vai me chamar de mestre, doutor. Não, sou mais, sou o próprio Jesus. Na vida normal, né? Porque eu tenho carro, eu tenho um Rolls Royce, eu tenho uma Kawasaki Ninja, porque eu tenho o melhor celular, eu tenho o menor fone. A minha casa tem uma casa de 1 milhão de metros quadrados construídos. Eu sou multibilionário. Você pode escolher por uma vida dessa. Ou você pode escolher por uma vida consagrada. Na simplicidade. De não ter nada a não ser ter o que é essencial. Que é Deus. Deus é essencial. Deus é essencial. A oração é essencial. Porque a oração é um estar com Deus. Isso é essencial. É não ter um tostão no bolso. É ter que trabalhar a pé, ir e voltar a pé, porque eu não tenho carro, não tenho bicicleta. É muitas vezes usar o mesmo sapato que está ali descolando a sola. Vocês entendem? A alegria de ser simples. A alegria de ser diferente. Sim. Quer sair? Pode sair. Você não quer viver o que eu vivo? Não tem problema. Mas eu quero viver o que eu vivo. É uma questão de decisão. Eu quero ser santo. Aí eu queria pedir uma coisa para vocês, certo? Não partilhe com ninguém, não. Quando eu morrer, eu queria que cantasse aquela música. Que acho que eu não sei se vocês vão saber que música é essa, né? Mas quando estiver ali, não quero ver ninguém chorando, não. Eu quero ver todo mundo alegre e cantando. Tua vida é um dom de alegria e festa, cantada com esplendor, com amor e graça. Que alegria! Porque a única coisa que nós levamos dessa vida é a vida que nós levamos. O que é que você vai levar para o céu? O que é que você vai levar para o céu, gente? Você vai levar o carro? Vai levar a moto? Vai levar a casa? Os faraós faziam isso, né?
fazia ali aquele caixão de ouro, colocava o gatinho ali, mumificava o gatinho, colocava... Talvez nem no céu chegaram. Não é? Escolha comigo. Escolha comigo a ter uma vida simples, uma vida ofertada. Mas é todo dia, não é só agora do dia do grupo de oração, não, é todo dia. É naquele momento lá no seu trabalho, que o Beto não vai estar olhando, que o meu pastor não vai estar olhando, que o meu acompanhador não vai estar olhando, mas você opta por Deus. Ali, o discernimento do Espírito age em você, em fazer o que é santo. Em fazer o que é santo. E aí, neste momento, eu gostaria só de fazer algumas orientações, né? Que fazem parte do discernimento dos Espíritos, né? Algumas correções. Nós não vamos fazer oficina de dons, nós já vamos finalizar, tá bom? As moções, elas não precisam ser uma pregação, tá? Isso faz parte do discernimento. Eu não vou pregar, eu não estou pregando. Eu estou, por exemplo, Deus deu uma palavra, você vai lá, lê a palavra e diz, olha, o Senhor está falando isso no meu coração. Nós temos que ter um cuidado também, nesse momento, de direcionar o grupo. Quem direciona o grupo? Quem está coordenando. Isso é muito importante. Isso vocês vão aprender com o tempo. Por exemplo, vou pegar aqui a Ana Luísa como exemplo. Ela deu essa palavra, certo? Ela foi lá, olha, Deus nos deu essa palavra, Deus está falando isso no meu coração, está falando isso no meu coração. Ok. Mas ela podia ter pego essa palavra e falado, olha, Deus está falando isso, nós temos que fazer assim, olha, agora feche os seus olhos, agora bote a mão no seu coração, agora faz isso, tal. Ela está direcionando o grupo. Quem deve direcionar o grupo é quem está coordenando a oração. Vocês vão entender isso, né? Então, assim, não direcionar aquilo que Deus está falando. Fale aquilo que Deus está falando no seu coração com discernimento, com entendimento e pronto. Você não precisa ficar explicando, né? Ficar assim, explicando muita coisa, porque a palavra é direta, Deus fala direto e cai no coração, entendeu? Não precisa de muitas explicações. Aí também, né, moções que dão ar de direcionamento para o grupo. Pronto, eu já falei. Uma outra coisa, quando nós estamos rezando, por exemplo, a pessoa, o coordenador do grupo, sabe de uma situação dentro do grupo, e ali na moção é como se ele estivesse mandando um recado para alguém. Entendeu? Vamos supor, eu estou acompanhando uma jovem. E aquela jovem está na dúvida. Ela veio, um jovem, vamos supor. Um jovem que eu acompanho. E que ele está na dúvida em namorar ou não namorar. E aí eu estou lá no grupo de oração e Deus está falando no meu coração que tem um jovem no nosso meio que está pensando em namorar ou não namorar. Deus está falando, não namora. Olha, eu conheço o interior daquela pessoa e eu estou utilizando da oração para dar um direcionamento para aquela pessoa. Esses direcionamentos devem ser dados pessoalmente, entendeu? Se eu já acompanho aquele jovem, então o direcionamento deve ser dado pessoalmente. Visualizações muito longas, né? Uma outra coisa interessante. Presta atenção, Deus está falando no meu coração. Meus filhinhos, eu sou Jesus. A pessoa mudar a entonação da voz. Maria está aqui. Ai, queridos, eu estou aqui. Primeiro que Nossa Senhora, ela, no momento de oração, ela não dá moção. Quem fala através de nós é o Espírito que move, que impulsiona o nosso coração. É Deus quem fala. Vocês entenderam? Nas aparições de Nossa Senhora, como é que acontece? Nossa Senhora fala com os pastorinhos, eles não mudam o tom de voz, eles não falam, não, eles só falam, ó, Nossa Senhora está dizendo isso.
Nossa Senhora está dizendo isso, mas isso é considerado aparição. Se no momento de oração você sente a presença de Nossa Senhora, você vai proclamar, olha, estou sentindo a presença de Nossa Senhora. Eu sinto isso, entendem? Não mudar a entonação da voz, né? É outra coisa, visualizações longas e sem sentido. A pessoa começa a proclamar, e não tem sentido. E por fim, uma coisa muito interessante, muito importante, perceber a condução do grupo de oração. Por exemplo, Deus está falando de cura, de libertação, Deus está falando disso, né? E de repente você sente no seu coração uma emoção, ou tem uma visualização diferente da condução do grupo de oração. Tome cuidado. Porque aquilo pode ser pessoal para você. Porque se o grupo de oração tem uma condução, você está vendo aquela condução, está indo para aquele lado, né? E de repente você tem um entendimento de outro lado, talvez aquilo seja pessoal para você. Seja pessoal, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Olha, discernimento das visualizações e das moções. Amém? Eu vou encerrar por aqui, eu acredito que eu já falei demais, tá? Tinha uma outra palavra muito bonita que eu queria partilhar com vocês, mas nós vamos deixar para a próxima, tá certo? A hora já está avançada, porque o núcleo também a gente precisa conversar um pouquinho depois. Eu queria pedir para você, feche um pouquinho os seus olhos, vamos rezar essa Ave Maria, pedindo para que Nossa Senhora nos ajude a guardar tudo em nosso coração e que não se perca nada, nada, nada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.